Vamos Mandarei, lá, falando mandarei. da luta, então. Cara, Ian Gary é um cara muito alto. Volkanovski, que é o inverso disso, é um cara muito baixo, foi a luta mais dura do Uhum, Makhachev. E a gente sabe que um uhum. cara mais baixo, com centro de gravidade menor, é mais Sim, difícil de entrar nas pernas. Isso verdade. faz do Gary um alvo fácil para as entradas do Makhachev ou não necessariamente, Demi? Eu acho que faria se o Ian não soubesse usar a distância como ele sabe. Um cara alto, e eu sei porque eu senti a mesma coisa. Às vezes um cara como o Woodley da vida com centro de gravidade baixo era um cara muito chato para eu lutar e botar para baixo. Só que pegar um cara alto, como vamos dizer, um cara que nem é tão alto, mas é da minha altura mais ou menos, mas que sabe usar bem a distância, tipo o Rory McDonald na época, é uma luta muito chata, porque o cara que sabe usar a distância e é alto, ele vai te manter ali na envergadura, então é difícil você transpor esse caminho. E o Ian, ele usa demais de bem essa distância. Tá. A gente sabe que o Makhachev é um cara que, quando derruba os adversários, de propósito, ele dá um espaço ou pro Das Choke ou pro cara das Uhum, costas. E esses dias, uhum, eu vi as lutas do Ian, duas lutas onde ele, de fato, deu as costas. Uma foi pro Prates e uma foi para um uhum. outro adversário que eu não lembro. Existe esse risco, Demi, ou vocês acham que isso foi treinado exaustivamente para não acontecer? Tô te perguntando aqui táticas da luta que eu nem sei se você poderia falar, mas acho que o Makhachev não está assistindo a gente. Sim, com certeza eu não posso falar, né, mas é claro cara, a gente treinou tudo que pôde, luta é luta. Eu acho que acontece? Chega na hora, você só vai saber sua reação ali na hora, né? E, mas tudo foi treinado, cara. As posições de defesa, as posições ofensivas também na luta agarrada e as defensivas, foi tudo treinado de acordo com o que a gente viu que são os pontos fortes do Islam. Você também treinou o Gary na luta dele contra o Rakhmonov ou não, Demian? Cara, naquela luta ele acabou não vindo, se eu não me engano, Porque ele ele foi não veio chamado perto acompanhar. da luta, não foi? Ele foi chamado em cima da hora, se eu não me engano. Foi exatamente. Aquela luta ele acabou não conseguindo vir para o Brasil, né? Mesmo essa luta, ele veio um pouco para o Brasil, para essa luta agora não veio tanto, mas eu tentei ali, o tempo que ele estava ali, dar uma atenção, e eu fui para a Europa dar um seminário, ele também foi para lá e ficou alguns dias comigo. Mas foram curtas esses treinamentos, mas eu tentei acompanhar também de longe, mandar as coisas que eu acreditava, né? Ele tem o John Hathaway, que até lutou no UFC, que está com ele lá na Inglaterra, que é muito bom de jiu-jitsu, e o Josh, que é um outro garoto que está lá. Então eu tentei acompanhar ali como eu pude, mas é o que é assim. Então a gente tem que fazer do melhor jeito, mesmo estando à distância. Você acha que do Rakhmonov para o Makhachev muda muita coisa ou, na essência, é o mesmo tipo de jogo ali, defensivo, aproveitando as oportunidades para tentar uma finalização e tudo mais? Ah, não, eu acho que muda, cara. Eu acho que o Rakhmonov é um grande lutador completo, né? É bom de trocação, bom nas quedas tal, mas no chão ele é um cara mais de controle ground and pound, é a impressão que eu tenho. O Islam Makhachev, ele tem um jogo bom de jiu-jitsu É um jogo quando bom, ele tá cara. agarrado, entendeu? Tipo assim, a hora que ele chega nas posições ali de por cima, cara, ele tem um jogo muito bom, um jogo que eu arrisco dizer que poderia até competir no jiu-jitsu esportivo. Você diz a DCC, por exemplo? Exatamente, eu acredito, porque ele tem um jogo bem de jiu-jitsu esportivo, assim, sabe? Que ele faz, como você falou, dá espaço, aí chega nas costas, aí ataca o triângulo de mão, aí ataca o katagatame, aí avança para montada, aí vai para as costas.
ele tem um jogo bem fluido, assim, de jiu-jitsu esportivo. Ele não é aquele cara tradicional do MMA que fica ali só querendo bater por cima, fazendo ground and pound, e se der uma brecha o cara finaliza, mas nem é o objetivo. Ele não, ele vai buscar a finalização. É melhor, nesse caso, Demian, tentar sair de baixo ou atacar por baixo, cara? Porque a gente vê o seguinte, ó. O Ian não é um cara de muitos nocautes, apesar de ser um cara grande e forte. E o Islam é um cara que, se deixar, irmão, ele te amassa ali a luta inteira, como fez com o Jack Della Maddalena, e nem se expõe. Vai levar por pontos sem vergonha de ser feliz. No caso de uma luta assim, você tem que se arriscar e tentar voltar em pé, mesmo que dê um espaço, ou ficar por baixo tentando trocar ataque ali com um cara desse, bicho? Eu acho que você tem que ter na manga as duas possibilidades. Você, como é que se diz? Você, não vou cravar, mas eu acho que, cara, você tem que ter as duas possibilidades e tá pronto para sentir o momento ali na hora, o que você vai fazer de acordo com como a luta se desenrola. O Ian Gary está com você há quanto tempo, Demian? Eu estava com você na sua academia quando ele chegou lá a primeira vez, cara, em São Paulo, com a mulher e com o filho. Eu estava lá para assistir a luta do Malhadinho, lembra disso, bicho? Lembro, claro. E, na verdade, assim, aquela foi a segunda vez que ele treinou comigo, porque ele já tinha treinado na Ah, Espanha comigo. Eu fui lá na academia de um amigo dar umas aulas, um seminário, e ele foi para lá treinar comigo em 2023, no meio de 2023. E isso. aí depois lá na Espanha, aí ele falou que vinha para o Brasil, acabou vindo. No fim também, eu não sabia, ele tinha uma relação com a Chutebox, né, com o Diego, e aí foi muito legal porque ele vinha, né, ele vai lá no Diego, vai na academia, e então ele veio para o Brasil nesses 2 anos e meio aí, quase três, quase, 3 anos, vai, algumas, algumas vezes, sempre assim, mas ele não fica muito tempo, ele fica 2 semanas, fica 10 dias, às vezes uma semana, acho que o máximo que ele ficou, não sei se chegou a ficar 3 semanas, mas é isso, e aí, quando ele está lá, eu tento trabalhar com ele intensivo, e assim, várias vezes que eu fui para a Europa, ele já foi lá nos seminários, entendeu? Para treinar comigo. Eu vou te falar que foi, eu acho que uma na Inglaterra, duas na Espanha. Que eu me lembro, pelo menos umas 3 vezes que eu fui para fora, ele 4 vezes, desculpa. Ele já foi lá treinar comigo, que são curtos assim, né? Às vezes faço uns seminários que são de 3 dias, mais longos assim, então são 3 dias, mas são bem intensos. Então, é isso. Ele mora na Inglaterra, então ele tem também as demandas dele, não consegue vir toda Sim. hora. E pelo que você está vendo nesses 3 anos aí, Demian, você viu de fato a evolução do Ian Gary e ele já chegou no ápice dele ou ainda tem uma curva de aprendizagem que você acha que dá para ser aproveitada, cara? Pelo que você sente do seu primeiro treino com ele até hoje. Não, cara, ele é outra pessoa, ele melhorou muito. Lógico, é um cara inteligente, um cara que pega as coisas fácil, um cara que gosta de aprender, que tem humildade para aprender. Então, o que eu vi em 2023 para hoje é outro atleta, totalmente diferente. Agora, cara, ele tem, se eu não me engano, 28 anos, o Ian. 28 anos. Ele é muito novo, então, assim, pô, eu pensar que eu olho para o meu caso, o meu pico foi com 38, acho que foi a época que eu, pô, tava voando, então o cara tem, no mínimo, aí 10 anos de evolução grande. Esse papo de que 35 é o ápice, de maneira generalizada, não faz sentido, na sua opinião, né? Acho que não existe nada científico falando isso, né? Isso é da cabeça das pessoas que elas falam muito, no Brasil muito enviesado pelo futebol também, que é um esporte totalmente diferente. É, bom, os limites estão sendo puxados, né? Igual a gente falou do peso, antigamente um jogador de 30, 31 anos era considerado velho. Hoje em dia você vê o Ronaldo jogando na Copa, o Messi, É. né? Tudo ali na faixa. Pô, você vê os próprios campeões do UFC há pouco tempo atrás, você olhava todos com 35,
para cima, sabe? Então, pessoal, a última viagem que eu fiz para o exterior, para Disney, com a minha família no mês de janeiro, as passagens foram compradas com 40% de desconto comparado ao preço que a passagem era praticada aqui no Brasil. Sim, o preço por geolocalização existe e graças ao serviço da NordVPN isso não é mais uma barreira para mim. Por menos de R$ 9,00 mensais, para ser mais exato, por 28 centavos por dia, eu tenho à minha disposição o melhor serviço de VPN do mundo por 2 anos e 4 meses extras, que me permitem fazer login da minha internet no país que eu escolher. Sim, eu loguei na Índia, comprei minhas passagens como se eu estivesse em Mumbai e o preço foi muito mais barato do que o preço praticado quando eu faço login aqui do Brasil. E não para por aí, eventos esportivos que são geobloqueados para transmissão no Brasil, eu consigo acessar o país onde esses esportes são liberados e consigo assistir. Um exemplo clássico disso é o UFC BJJ, que no Brasil você não assiste mais pelo YouTube, mas nos Estados Unidos é grátis pelo YouTube. Eu só tenho o trabalho de logar nos Estados Unidos para assistir sem ter que assinar streaming nenhum. E não para por aí, catálogo da Netflix, hospedagens em hotéis. Eu posso fazer o login do país que eu escolher e consultar todos os preços disponíveis. Segurança e privacidade, então, esquece. Uma vez que você faça login pela NordVPN, todos os seus dados passam a ser criptografados e ninguém é capaz de rastrear o que você acessa na sua internet. Então, se por R$ 8,49 por mês, o equivalente a 28 centavos por dia, você quiser ter segurança, privacidade, possibilidade de preços, vai no link aqui na descrição desse vídeo, clica e compra a NordVPN com o cupom de desconto do ConnectCast. Se nada do que eu estiver falando para você funcionar, você tem seu dinheiro devolvido em até 30 dias. É só você cancelar a sua compra, eu garanto. Então vai lá, clica, faz sua compra e me diz se gostou, beleza? Forte abraço.